Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o professor Edson Pedro Ferlin e nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre as portas lógicas, que são os elementos básicos que constituem qualquer circuito lógico, que compõem os dispositivos eletrônicos, como computador, como celular, como as TVs, enfim, todos os dispositivos trabalham com lógica digital, né? Então, para a gente começar, o que é um circuito lógico? Então, um circuito lógico nada mais é do que um circuito eletrônico que utiliza em sua constituição as portas lógicas representadas por esses desenhinhos aqui, que representam o circuito da porta lógica. Então, um circuito lógico ele é composto de uma sequência, de portas lógicas que tem as entradas, representada aqui por essas letras, e a saída, representada aqui pela letra A. Então, esses elementos que estão aqui no desenho são as portas lógicas. Quando a gente fala de portas lógicas, nós temos três portas lógicas básicas. A primeira delas é a porta inversora, representada por esse desenhinho aqui, um triângulo com uma bolinha, e ela sempre tem uma entrada e uma saída, Isso aqui, vamos chamar a entrada como sendo A. Então, se na entrada eu tiver o valor 0, o que eu vou ter na saída? Eu vou ter o valor lógico 1. Se eu tenho o valor lógico 1 de entrada, o que eu tenho no valor lógico de saída? O valor 0. Por isso chama porta inversora, ou porta NOT, porque ela utiliza como representação, na hora da gente escrever, um A, por exemplo, aqui nesse caso, um A com um apóstrofo ou A barrado, indica a negação. Então, é exatamente isso. Quando entra um valor 0 sai 1 e quando entra 1 sai 0. A outra porta lógica básica é a porta AND, a porta E, que tem esse desenho como simbologia. Então ela pode ter mais do que duas entradas, aqui estou representando apenas com duas entradas, mas sempre vai ter uma saída. E em termos de escrita, ela é representada por meio de um ponto. Na hora que a gente for escrever, em termos de literais, a gente representa por um ponto a porta lógica AND, que representa o produto. Então, se eu tenho duas entradas, olha só, 0 e 0, sai 0. 0 e 1, sai 0. 1 e 0, sai 0. Ou seja, basta que uma das entradas tenha o valor 0 e a saída será 0. E somente terá saída 1 quando os dois valores, ou todos os valores de entrada da porta, são verdadeiros ou são 1. A outra porta básica é a porta OR, representada por esse desenhinho aqui. Também pode ter mais do que duas entradas, mas sempre uma saída. A porta OR, se nós tivermos aqui dois valores, duas entradas A e B, se eu tiver 0 e 0, sai 0. Então as duas entradas 0 produz como saída 0. Qualquer outro valor que tenha 1 em uma das entradas produz o valor lógico 1. Em termos de notação, a gente utiliza o mais para representar, mas não é uma soma, tá? É apenas uma notação lógica para indicar a porta lógica OR, ok? Dessas portas lógicas básicas, nós temos as portas derivadas. Por exemplo, a porta NAND. A porta NAND com esse desenhinho aqui, ela é o que ela é? É uma associação da porta AND com a porta inversora, por isso que a gente diz que é uma porta NAND, não E, não AND, Ela também pode ter mais do que duas entradas, e no caso aqui nós estamos trabalhando com duas para mostrar como é que é a tabela verdade, Então, se entra o valor 0 em uma das entradas, ela produz o valor lógico 1. Se as duas entradas forem 1, ela produz o valor lógico 0, que é exatamente o inverso da porta AND, por isso que a gente representa como fosse uma porta AND com a negação, ou no caso aqui com o apóstrofo, indicando a negação da saída. A porta NOR, ela é representada por esse desenhinho aqui, o que ela é? É a associação da porta OR com a porta inversora. Então ela tem, no caso aqui, levando em conta duas entradas A e B, olha só a saída. Quando vai ter 1 somente quando as duas entradas forem 0. Caso contrário, onde uma das entradas é verdadeira, ou seja, 1, a saída será 0. Exatamente ao contrário da porta OR. Por isso que a gente diz NOR
E a gente representa como se fosse uma porta, em termos de escrita, uma porta OR, só que a gente nega ou coloca o apóstrofo para indicar a negação da saída. E a terceira porta lógica derivada é a porta XOR, representada por esse outro desenhinho, que parece uma porta OR, só que ela tem mais aqui um desenhinho antes, mais uma meia-lua antes para indicar a porta XOR. Ela, como as outras anteriores, ela também é uma associação de portas lógicas. No caso aqui, a porta XOR, a gente sempre trabalha com duas entradas, a porta XOR, tá? Uma saída mais duas entradas, ao contrário das outras que podem ter mais. E, no caso, o que ela é? É uma associação de uma porta OR, duas portas AND e duas portas inversoras. Esse é o circuito de uma porta XOR. E como é que funciona a porta XOR? Na porta XOR, olha só, toda vez que as entradas forem verdadeiras, no caso aqui 0 e 0, desculpa, verdadeira não, forem iguais, 0 e 0, 1 e 1, a saída sempre será 0. E somente quando os valores forem alternados, ou seja, 0 e 1 ou 1 e 0, é que vai produzir o valor lógico 1 de saída. Por isso que se diz que é uma porta ou exclusiva, né? Ou a gente chama de porta XOR. Muito bem. Todas as portas lógicas, na realidade, elas funcionam como? Elas funcionam por meio do uso do transistor, que é o elemento, o dispositivo eletrônico, que tem essa simbologia aqui, que é composta de três terminais: a base, o coletor e o emissor. A gente pode, de uma maneira bem simplista, trabalhar com o transistor como se fosse uma chave. Imagina que o coletor é a entrada do sinal, o emissor é a saída e a base é como se fosse o interruptor eletrônico. Então, toda vez que a base, eu coloco um valor lógico 1, o que acontece? É como se eu fechasse o circuito entre o coletor e o emissor, ou seja, a passagem da energia daqui para cá. Se a base é 0, o que acontece? Essa chave está fechada, ela está aberta, e não tem passagem, não tem ligação entre o coletor e o emissor. Então não é uma chave física, é uma chave eletrônica, e ela funciona por meio da indução de elétrons nesse dispositivo chamado transistor nos seus substratos. Ok? Olha só o tamanhinho disso daqui, quando a gente está falando em transistor. Aqui tem uma foto de um transistor em corte, né? Eu pego um transistor e corto ele, mostrando ele de lateral. Aqui, ó, eu tenho a base. Aqui eu tenho a base. Essa parte aqui é a base. Aqui eu tenho o emissor, o coletor, e aqui eu tenho o emissor, ok? Então o que acontece? Quando eu injeto um sinal aqui, eu induzo cargas positivas aqui. Induzindo cargas, eu formo um canal aqui de elétrons, né, que faz com que eu tenha uma ligação entre o coletor e o emissor. Quando eu tenho 0, eu não tenho essas cargas aqui. Por sua vez, se eu não tenho cargas, eu não tenho uma ligação física, ou melhor, eletrônica, entre esses dois pontos. E com isso a chave está desligada. Só que olha só que eu falei do tamanhinho, 70 nanômetros. Né? Olha só o tamanhinho que é isso daqui. É muito, muito pequeno. Ok? Muito bem. Aqui nós temos agora os circuitos de portas lógicas, só para vocês terem uma ideia. Então aqui, por exemplo, é um circuito básico da porta inversora. Ela tem um transistor, que nós já entendemos como funciona, mais um resistor, que é um outro componente eletrônico. Aqui eu tenho a entrada do sinal e aqui eu tenho a saída do sinal. Então aqui se entra 0, aqui sai 1. Se entra 1, aqui sai 0. A porta, aqui a porta NAND, que seria a porta AND mais a porta inversora, ela tem aqui na sua constituição dois transistores para a entrada A e a entrada B, né? E aqui é a saída do sinal. Olha só, também usando o transistor na sua constituição. Aqui a porta NOR, também usando dois transistores, né? As duas entradas A e B, por exemplo, e aqui a saída da porta NOR. E eu posso fazer uma porta, por exemplo, aqui nesse caso, eu posso fazer uma porta OR. Basta pegar a porta NOR e colocar na saída da porta NOR a porta inversora. Da mesma maneira, a porta NAND, se eu colocar a porta inversora aqui na saída, eu formo uma porta AND. Quando a gente fala em portas lógicas, nós trabalhamos com níveis lógicos. A gente sempre representa nível lógico 0 ou nível lógico 1, não é isso? Só que não é bem assim, né?
Esse nível lógico, na verdade, é uma abstração que a gente trabalha, porque, na verdade, o circuito eletrônico trabalha com valor. Por exemplo, aqui, eu estou pegando alguns como referência. O valor lógico 0, né, ele trabalha entre 0 e 0,8, ou seja, qualquer valor nesse intervalo de 0 a 0,8, o circuito interpreta como sendo nível lógico 0. Todo valor que está de 2 a 5 volts, por exemplo, aqui, ele interpreta como sendo nível lógico 1. Então, essa história de 0 e 1, ela não existe. O que existe é um valor, né, que o circuito vai responder como sendo 1 ou como sendo 0. E para garantir que não haja flutuação de um valor que o circuito entenda erroneamente se é 1 para 0, 0 para 1, existe essa margem de ruído. Essa margem de ruído é uma zona, né, vamos chamar assim, é uma zona de segurança que o circuito tem para que não haja uma interpretação errônea de um sinal que é 0 para 1 ou de 1 para 0. Então, por exemplo, aqui na porta inversora, né, aqui usando duas simbologias, né, o que acontece aqui? Aqui essa porta é a porta básica que nós temos, né, da porta inversora. Tem a entrada e tem a saída aqui. Aqui é ligada na alimentação e aqui ligado no terra. Então assim funciona o circuito. Entra 1, aqui sai 0, entra 0 e aqui sai 1. Esse circuito minimalista da porta inversora, ele funciona bem para a gente entender como é que funciona a porta inversora. Mas quando a gente pega um circuito real, por exemplo aqui, eu peguei aqui 3 exemplos da porta inversora 7404 em diversas configurações. Se nós olharmos, eu tenho aqui o transistor, que é aquele transistor que funciona, que faz realmente a função da porta inversora, que seria esse aqui, aqui e aqui. Só que olha que tem mais circuitos adicionais em torno, né? Tem mais componentes em volta. O que faz esses componentes? Esses componentes garantem outras características técnicas da porta inversora, ok? Por isso que garante aquele valor, aquela margem de segurança ali, por isso que garante uma maior rapidez na resposta, enfim, tem várias características. Mas se nós olharmos, nós vemos que no seu interior existe o funcionamento básico daquele transistor que faz a função de inverter o sinal eletrônico. Quando a gente fala de portas lógicas, nós temos que falar de tecnologias, né? Então nós temos basicamente duas tecnologias de fabricação. A tecnologia se chama bipolar, representada pela lógica, né, pela família TTL, que é a mais comum, que significa transistor, transistor, uma lógica transistor, transistor, né? E a MOS, mais representada pela família CMOS, que é Complementary Metal Oxide Semiconductor, né? Que é o quê? Que é uma outra família de produção de dispositivos eletrônicos. A diferença entre elas, o funcionamento é igual, né, do funcionamento das portas. O que muda aqui são as características técnicas dos componentes que a gente utiliza. A tecnologia MOS, ela, em alguns aspectos, ela é mais rápida que a tecnologia TTL. Só que ela, por sua vez, tem mais problema, por exemplo, com a questão de cargas estáticas. Então, ela pode queimar mais facilmente o componente eletrônico. Então, tem sempre seus prós e seus contras, mas isso é mais para, em termos da gente entender que existe diferenças apenas técnicas, mas de funcionamento, o processo é o mesmo. Espero que tenham gostado. Estou passando aqui os diversos canais para vocês entrarem em contato. Tem o blog, tem o site, tem o próprio canal do YouTube, para vocês acompanharem e terem outros materiais. Um abraço e até a próxima.